Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Aline Machado e esse é o Diário da Aline. Tô muito feliz de ter você aqui comigo nesse vídeo. Bom, gente, hoje vai ser um Maquia Se Fala, porque arrume-se comigo não vai dar, porque eu já me arrumei, já coloquei aqui um vestido. Tô quase pronta pra ir pra igreja, falta aqui fazer uma make. Não vou fazer nada pesado, porque tá muito calor, mas eu vou fazer uma make bem bonitinha, que eu vou acompanhar o esposo, né? Hoje ele vai ministrar numa igreja, que não é a nossa. E hoje eu resolvi contar pra vocês como é que eu fui pra igreja, gente. Sim, como que eu fui pra igreja. Todo mundo que vai pra igreja tem uma história pra contar. Nunca é assim, do nada. Ah, eu tô indo na igreja, me deu vontade de ir. Não. A gente vai pra igreja porque tem um propósito, porque aconteceu alguma coisa que nos levou a ir à casa do Senhor, que nos levou a conhecer esse Jesus tão maravilhoso que nós ouvimos falar tanto, né, de um, de outro. Então hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fui pra casa do Senhor, como é que eu consegui chegar até lá. E já faz, gente, 14 anos, esse ano agora, dia 25 de março, 14 anos que eu sirvo a esse Deus. Nunca saí da igreja, pra honra e glória do Senhor. Tive as minhas recaídas, sim, não foi fácil, mas sempre permaneci firme, porque eu sempre entendi que com Deus já é difícil, imagina sem Ele. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou contar tudinho pra vocês. E se eu fosse você, se gostar do like... E se eu fosse você, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Bora lá para mais um vídeo. Então, vamos lá, gente. Antes de eu começar a contar para vocês como foi que eu entrei na igreja pela primeira vez, eu preciso contar uma história antes para vocês, tá? Em 2007, eu conheci uma pessoa onde a gente se relacionou durante 3 anos, de 2007 a 2010. Tivemos a Vitória e um pouco antes dele falecer, sim, gente, ele faleceu. Ele começou a ir na igreja, tá? Ele começou a ir à igreja. E, assim, uma história muito triste, né? Complicada, porque ele era traficante. Sim, gente, eu já morei com um traficante, tá? E só que no final, ali, um pouco antes dele falecer, ele começou a ir na igreja. Ele ia na Igreja Universal. E ele me chamava pra ir na igreja. E eu dizia pra ele: Ah, eu não vou na igreja não, porque só vai na igreja quem tem problema. Gente, até parecia que eu não tinha problema, né? Cheia de problemas. E eu dizia isso pra ele e não fui na igreja, não acompanhei ele. E mesmo assim ele continuou indo. Então algum tempo passou e alguém tirou a vida dele, tá? Ele foi. É isso mesmo, gente. Não vou falar aqui a palavra porque senão o YouTube pode bloquear o meu vídeo. Alguém tirou a vida dele. Isso foi em 2010. Então, em 2010, eu me vi sem chão, eu não trabalhava, eu não tinha ali uma estrutura. E eu fui morar com meu pai. Eu pagava aluguel, mas aí eu fui morar com meu pai. Só que quando eu fui morar com meu pai, gente, não deu muito certo, porque a minha irmã é uma pessoa que ela tem um gênio muito difícil, muito complicado. A minha irmã, ela é igual a minha mãe, tem um gênio muito difícil, e a gente não combinava. Não combinava pelo fato dela me humilhar, humilhar os meus filhos. Um dia eu ainda vou trazer um pouco da minha história pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que eu já passei nessa vida, não foi fácil. Eu lembro que eu fui morar com meu pai em junho de 2010. Só que quando eu fui morar com ele, eu pus na minha cabeça que eu não ia ficar ali muito tempo. Era só eu arrumar um trabalho e sair dali, porque não dava pra morar debaixo do mesmo teto que a minha irmã. Enfim, quando foi em março, no início de março de 2011, eu consegui uma casa num bairro chama Antônio Martins, o bairro lá na minha cidade. E graças a Deus eu me mudei, gente, com os meus 2 filhos. Eu não tinha móveis, tá? Eu tinha um guarda-roupa, porque na casa tinha um guarda-roupa. A única coisa que eu tinha, na verdade, gente, era uma cama de solteiro com um colchão e a TV. Eu tinha a geladeira, eu tinha o fogão e eu tinha um armário. Eu não tinha mais nada. Na sala eu não tinha sofá, eu não tinha estante, eu não tinha TV, não tinha guarda-roupa meu, que era meu, não tinha uma cama pra mim, eu não tinha uma mesa. Era isso que eu tinha, né? E me mudei pra essa casa e comecei a trabalhar, comecei a lutar pra conquistar as minhas coisas. Como eu disse pra vocês, um dia eu venho aqui contar um pouco mesmo assim da minha história pra vocês. E aí, gente, eu me mudei pra uma casa
que na esquina tinha uma igreja. Essa igreja se chama Catedral do Avivamento. É a Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. A igreja onde o pastor Marco Feliciano, ele é o presidente. Sim, gente, eu sou da mesma cidade que o pastor Marco Feliciano é. E aí, tinha essa igreja na esquina da minha casa. E quando dava noite, assim, eu escutava, assim, os louvores, sabe? Muito bonito. Eu nunca tinha escutado louvor na minha vida. Eu achava muito bonito. E aí, todo dia de tarde, eu sentava na porta de casa para deixar as crianças brincar um pouquinho, né? Daí eu ficava ali me refrescando, porque a minha cidade é muito quente. E enquanto eu ficava me refrescando, as crianças iam brincar. E sempre passava uma vizinha minha. E um dia ela passou e me chamou pra ir pra igreja. Ela, ai, vamos na igreja, tem culto ali. Eu falei, ah, não, qualquer dia eu vou. Aí outra vez ela passou, ah, vamos pra igreja. Eu disse pra ela, ah, eu tô com comida no fogo. Eu sempre, gente, tinha uma desculpa. Sempre tinha uma desculpa. E o que aconteceu? Quando eu me mudei pra essa casa, eu tinha conhecido uma pessoa. Eu tava num relacionamento com uma pessoa. A gente tava namorando, tal, e era muito sério, sabe? O nosso namoro era sério mesmo. E eu não sabia nada da vida dele, porque ele era do norte. Eu não sabia nada. Eu só conhecia o irmão dele. E assim, mesmo assim, a gente não se falava, o irmão dele, a gente só se cumprimentava. Eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que ele tinha um filho de 3 anos. Mais nada. Eu sabia que ele tinha sido casado, isso era o que ele contava pra mim. Enfim, eu tava nesse relacionamento com essa pessoa. Até que um dia, eu fui na casa da minha tia, e a minha tia descobriu, não sei como, gente, ela descobriu que essa pessoa, na verdade, tinha uma esposa. É, gente, tinha ali, né, uma esposa e eu fiquei em choque quando a minha tia me contou, sabe? Eu não procurei saber se era verdade ou não, eu acreditei nela, porque ela disse pra mim, Aline, eu tô te dizendo pra você porque vai que você resolve morar com esse rapaz e ele é casado, né, e tal. E ela disse pra mim assim, ó, esses nortistas, desculpa se tem algum nortista aqui assistindo o vídeo, mas eu vou falar exatamente o que a minha tia disse pra mim. Esses nortistas vêm lá do norte, aqui pra São Paulo, e eles deixam as mulheres deles lá. Chega que eles arrumam outras. Eles são assim. E aí eu cheguei em casa, e logo ele chegou. Quando ele chegou, eu disse pra ele, falei, nossa, você é casado e tal. Ele quis negar, ele falou que era mentira. Eu disse que não era mentira, e por fim ele confessou. Daí eu falei pra ele, então, não quero mais namorar com você, você segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Gente, ele começou a me perseguir. Ele começou a ficar nas esquinas da minha casa. Tinha 2 esquinas, né? Eu saí, quando eu olhava pra uma esquina, ele tava lá parado. Daí eu ia pra outra e ele ia atrás. Ele ficava passando em frente à minha casa e buzinando. Ou ele ia na madrugada na porta da minha casa. Assim, foi uma perseguição terrível. E aí aquele negócio, né, que você não tem problema, lembra que eu disse? Que eu dizia, né, que eu não tinha problema? Pois eu arrumei um problemão pra minha cabeça, um problemão. E eu não estava indo na igreja ainda, tá? Eu não tinha aceitado o convite ainda da minha vizinha. E ele começou a me perseguir de uma certa forma que eu comecei a ficar com muito medo, sabe? Muito medo, assim, de acontecer alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa com os meus filhos, porque ele não era de São Paulo, então ele poderia fazer qualquer coisa e ir embora e sumir no mundo. Então, gente, eu comecei a ficar desesperada, entrar em desespero, e aí eu pensei, o que eu faço da minha vida? Mas não queria saber de ir na igreja, tá? E eu me lembro que um dia eu tava na porta de casa e aí a minha vizinha passou novamente. E eu tava chorando na porta da minha casa, sabe? Gente, desculpa o barulho do carro, tá? Porque eu moro bem numa avenida aqui e aí passa muito carro aqui, muito ônibus. E eu tava chorando. Daí ela passou e falou pra mim assim: vamos pra igreja hoje, vizinho? Eu disse: outro dia eu vou. Aquela mesma conversa, né? Outro dia eu vou, né? Tal. E daí ela: então tá bom, mas eu tenho certeza que um dia você vai. E tá. E eu fui dormir, gente. Naquela noite eu fui dormir. E eu acordei no outro dia muito mal, porque eu tive um sonho, assim, muito estranho. Qual foi o meu sonho? Eu sonhei que eu tava passando uma luta muito difícil, e realmente eu tava passando uma luta muito difícil, eu tava sendo ameaçada, eu tive que fazer boletim de ocorrência, eu tive que fazer medida protetiva. A minha amiga Giovana tinha que dormir na minha casa, vocês não têm noção, porque realmente ele tava me ameaçando. Aí, eu fui dormir e acordei muito mal, como eu disse pra vocês, né? Muito mal. E lembrei do sonho que eu tive. Qual era o sonho? Eu tava passando uma luta muito grande. E eu fui
choramingar pra uma outra amiga minha, a Paula. E eu chorei pra ela. E eu lembro que no sonho eu tava deitada no colo dela, sabe? E aí eu disse pra ela que eu tava muito mal pelo que eu tava passando, que eu já não aguentava mais, que a minha vida era só luta, que eu não aguentava de tanta desgraça na minha vida, que eu não sabia lidar com os meus problemas, eu não sabia o que fazer, que eu me sentia muito sozinha, que eu era muito sozinha. Realmente, eu sempre fui muito sozinha, desde a minha infância. Sempre, gente, fui muito sozinha. E aí que eu não aguentava mais, e eu lembro que eu deitada no colo dela, ela passou a mão na minha cabeça e ela disse assim pra mim: Aline, tem uma igreja na esquina da sua casa, porque você não vai lá? Você tá dizendo pra mim que você não sabe resolver seus problemas, que você se sente sozinha? Vai lá, que lá tem alguém que vai te ajudar. Gente, ela disse bem assim pra mim no sonho. Então, quando eu acordei muito assustada, acordei muito mal com o sonho. E aí era dia de culto, era numa quinta-feira. E daí eu falei, é verdade, eu acordei e falei, é verdade. A vizinha aqui vive me chamando pra ir pra igreja, eu gosto de ouvir os louvores. Eu tô passando por isso, por que que eu não vou? O que que tá me impedindo de ir? Eu falei pra mim mesma, sabe? O que que tá me impedindo de ir? Eu vou lá ver o que que tem nessa igreja. Eu lembro, gente, eu gostava muito de uma cervejinha, eu sempre tinha uma cervejinha dentro da minha geladeira. E tinha 3 litrão, na época, aqueles litrão, né? Dentro da geladeira, porque eu sempre gostava de estar tomando. Eu fui pra igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, assim, foi algo sobrenatural. Eu fui pra igreja, gente, no dia 25 de março de 2011. Quer dizer que dia 25 de março agora faz 14 anos que eu sirvo ao Senhor. E Deus falou comigo de uma forma sobrenatural, que quando a missionária fez o apelo, né, para aceitar Jesus, eu não pensei 2 vezes. Eu aceitei a Jesus, levantei as minhas mãos e fui até a frente e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento eu entreguei a minha vida. E ali eu tinha certeza que eu podia passar o que fosse. Eu não ia mais me sentir sozinha, eu não ia mais me sentir abandonada. Esse fardo eu não ia carregar sozinha, porque a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu vi que os amigos podiam me abandonar, a família podia me abandonar, os meus filhos podiam me abandonar um dia, mas Deus nunca ia me abandonar. Jesus nunca ia me abandonar. E aí eu cheguei em casa muito feliz, muito contente. E abri a geladeira e tava lá os 3 litrão na mesma hora. Eu abri e joguei fora, gente. Não dei pra ninguém, porque aquilo que não é bom pra mim, aquilo que não faz bem pra mim, não vai fazer bem pra outra pessoa, não é bom pra outra pessoa, né? Então eu joguei fora e a partir daquele momento eu resolvi servir a Jesus. Tive umas recaídas, tive. Não vou dizer pra vocês assim que eu sou santa e nem que fui santa, porque não fui, não sou santa, tá? Sou pecadora tanto quanto qualquer outra pessoa, mas todos os dias eu luto contra o pecado, eu luto pra ser uma pessoa melhor. E aí eu comecei a congregar ali na Catedral do Avivamento, só que aí a igreja do meu bairro fechou e aí eu comecei a frequentar a sede, né? Que era um pouco distante do meu bairro, mas eu queria muito ir. Na época a Vitória tinha 2 anos e o Felipe tinha 8 anos, eles eram bem pequenos, e a gente ia pra igreja todos os cultos. Todos os cultos nós estávamos na igreja, a gente não perdia um culto. Eu queria muito batizar, eu tinha sede de batizar, mas como eu aceitei Jesus em março, não tinha programação para batismo. E eu só fui me batizar em setembro. Em setembro eu me batizei, se eu não me engano foi dia 29 de setembro o meu batismo. E ali concretizou, sabe, aquilo que Deus tinha para minha vida, né? E eu lembro que quando eu me batizei, eu saí do batismo chorando muito. Eu lembro que eu convidei a minha família para ir, convidei pessoas que eu gosto para ir, não foi ninguém. Tava eu e os meus filhos lá. Porque sempre foi eu e eles. E foi o dia mais feliz da minha vida. E daí eu parei e analisei, sabe? No dia mais feliz da minha vida não tinha ninguém lá comigo, não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas tinha alguém muito importante, que era Deus. E ali Deus me fez ver que realmente todos podiam me virar as costas, todos podiam ficar contra mim, mas me esquecer, mas ele não, ele não ia me esquecer jamais. E ele sempre estaria comigo. E desde então
eu venho servindo a Deus, tentando a cada dia dar o meu melhor, porque Deus, Ele merece o melhor. Como eu disse pra vocês, eu não sou santo, ninguém é santo. Aquele que se julga santo já tá pecando. Aquele que se julga o melhor, ele já tá pecando. Mas a gente tem que lutar todos os dias contra o pecado, a gente tem que lutar todos os dias contra a carne, né? Passamos por lutas sim, servir a Deus não é fácil. Porque o diabo, ele quer quem tá dentro da igreja, ele não quer quem tá fora, porque quem tá fora já é dele. Quem tá fora da igreja já tá fazendo o que ele quer. Então ele quer quem está dentro da igreja. Então ele luta todos os dias contra nossas vidas, ele luta todos os dias contra a minha vida, mas eu permaneço firme e fiel ao Deus que me escolheu, ao Deus que antes mesmo de eu amar ele, ele me amou primeiro, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu sirvo a um Deus que a palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, todavia ele não esquece. Então é esse Deus que eu sirvo, é ele que eu sou grata, foi a ele que eu entreguei a minha vida de uma forma sobrenatural. Então, eu costumo dizer, né? Se você não for por amor, você vai pela dor, né? Eu não quis ir por amor, lembra que eu dizia que eu não tinha problema? Então eu não quis ir por amor. Eu fui pela dor mesmo, pela dificuldade, e só para vocês entenderem, né? Quando eu fui pra igreja, que eu aceitei Jesus, que eu comecei a servir a Jesus, não deu uma semana. Aquela pessoa que tanto me atormentava, que me perseguia, que falava que ia me matar, ele simplesmente foi embora. Sumiu da minha vida, nunca mais eu ouvi falar, nunca mais eu tive notícia. Então foi um livramento de Deus. Eu acredito que Deus usou isso na minha vida para me aproximar dele, para eu estar perto dele, para eu me achegar a ele, porque como eu dizia que eu não tinha problema, né? Deus criou esse problema na minha vida para que eu me achegasse. E eu posso dizer para você que, pensando assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque foi por isso que hoje eu sirvo a Deus, que eu entreguei minha vida para Deus. Então eu sou muito grata a Deus que eu sirvo, eu passei por muitas lutas, ainda passo, só que venci muitas lutas, e nenhuma luta que eu passei a servir a Deus eu fui derrotada, eu sempre fui vencedora, porque Deus sempre está comigo, me dando força, me dando graça, para que eu venha vencer tudo e todos na minha vida. Então, para você que está aqui nesse vídeo, me ouvindo e me vendo, não vá pela dor. Não vai pela dor, não espere a dor. Vai por amor. Deus, ele tá esperando você. Ele quer você. Ele quer você porque ele tá montando um exército. E você faz parte desse exército. Só que você não vai fazer parte desse exército se você não servir a Deus. Não adianta, você precisa servir a Deus. E servir a Deus é a melhor coisa que existe, eu não me arrependo. Tem gente que diz assim, porque ser crente é muito chato, gente, ser crente é maravilhoso. Porque não pode isso, não pode aquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas eu analiso. Isso vai fazer bem pra mim? Não vai fazer bem? Então eu não faço. Então, ser crente é maravilhoso. Eu amo servir a Deus. Eu amo fazer a obra do Senhor. Hoje, 14 anos, né, vai fazer que eu sirva a Deus. Fui ungida, separada, consagrada pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eu sou pastora, ministro a palavra, louvo, não sou nenhuma cantora, mas eu dou o meu melhor no louvor. Aliás, eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E assim eu vou seguindo, servindo a Deus até a volta de Jesus, porque Jesus, ele está voltando, e quando ele voltar, eu não quero ficar aqui nessa terra de dor e sofrimento. Eu quero ir para um lugar que a Bíblia diz que está preparado para nós, um lugar que não tem choro, um lugar que não tem sofrimento, um lugar que não tem lágrima, um lugar onde você não vai ter que ficar pensando no dia de amanhã, um lugar que você não vai mais ficar doente. Então, é esse lugar que eu quero estar, ao lado de Jesus, ao lado do Deus maravilhoso que eu sirvo. E é isso, gente. Então, essa é a minha história. Foi assim que eu fui para a igreja, foi assim que eu conheci Jesus. Eu quero vir aqui contar mais das minhas histórias para vocês. Eu vou fazer uma cirurgia, vocês sabem, daí eu não vou poder ficar mexendo nas coisas em casa. Então eu vou aproveitar esse tempo que eu vou estar operada para gravar vídeos contando para vocês um pouco da minha história, né? Um pouco da minha infância, do meu relacionamento com a minha mãe. Quem me conhece sabe que não foi fácil, eu sofri muito. Contar um pouco da minha história de vida, dos meus testemunhos, de tudo que Deus fez na minha vida, porque é muito forte, é muito grande e é muito, gente, é muito assim gratificante. Vocês não têm
ideia. Então é isso, gente. Eu vou terminando aqui de me arrumar, porque eu vou adorar o Senhor, tá? Eu espero, assim, que sinceramente vocês tenham gostado do vídeo, gostado da minha história. Como eu disse, prometo a vocês que em breve eu venho aqui contar um pouco mais da minha história de vida pra vocês. Não tô aqui pra comover ninguém, tá? Eu tô aqui pra contar aquilo que Deus fez na minha vida. E se isso de alguma forma entrar no seu coração, fizer você mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, eu já fico muito grata, eu já estou muito feliz. Não tô aqui pra comover ninguém. Eu tô aqui pra mostrar pra você que existe um Deus que faz, um Deus que te ama. Gente, apareci com outro penteado, fiz uma trança mesmo, que é melhor. Tá muito calor aqui, sem condições de ir com cabelo solto, sem condições nenhuma. Então eu prendi. Ficou bom, né? Tá muito calor. Coloquei esse brinquinho, correntinha, relógio, falta o meu acessório, né? Que é a minha... Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome. Ah, o negócio que põe na mão aqui. Minha tala. Vou colocar, porque às vezes as pessoas vão me cumprimentar e acaba apertando a minha mão, pegando ali no nervo, daí eu sinto muita dor. Então é isso, eu tô pronta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha história, de como eu fui pra igreja, de como eu conheci Jesus. E se você que tá assistindo esse vídeo ainda não teve essa oportunidade, não espere vir a dor pra você procurar Jesus. Não espere vir o sofrimento pra você buscar a Deus. Sabe? Vai por amor mesmo, porque ir pela dor. Só quem foi pela dor sabe como é difícil e sofrido. Então, Deus tá aí, Jesus tá aí esperando você de braços abertos. Ele quer te receber. Mas ele não é intruso, ele não é intrometido, ele não vai obrigar você. Depende de você. Então, um beijo no seu coração. Até um próximo vídeo. Tchau!